Concorrentes. Né? Quando a gente pensa numa coisa concorrente, é uma que está concorrendo e está atrapalhando a outra. Aí eu fui procurar na literatura e o que se falava sobre isso e por que dessa dúvida. Muitos alunos, muitos colegas meus, poxa professor, eu não tenho tempo para prescrever o exercício de sair em 60 minutos uma sessão de treino e eu preciso prescrever aeróbio ou de força. Primeira pergunta que a gente faz, por que você tem que prescrever os dois? Né? Mas eu vi também na literatura muita coisa dizendo assim, pô, não pode fazer o treinamento de força e o treinamento aeróbio porque um é concorrente do outro ou vice-versa. Né? Mas vi vários artigos também que falam sobre o treinamento concorrente, dizendo, fizeram trabalhos, né, e dentro do trabalho, uns viram que teve uma pequena influência, outros disseram que não viram tanta influência, outros viram que essa influência é insignificante, mas que na realidade fica a dúvida. E por que dessa dúvida? Outros também falam a respeito de que é concorrente com relação ao músculo que você está trabalhando. Por exemplo, se você vai trabalhar membros inferiores, né, e o indivíduo vai fazer uma corrida depois, que não deve, ou vai fazer uma corrida primeiro para depois fazer o treinamento de força. A base de tudo isso aí, gente, não é só local, porque o local, a gente tem que pensar fisiologicamente em termos do corpo humano. Nós temos um sistema fechado, que é o cardiovascular, e através do sangue nós levamos informação a todo o corpo. Nós levamos informação com relação a nutrientes, com relação a hormônio. Então não é porque eu estou trabalhando com o membro inferior, opa, aqui o sangue não sai, o lactato não vai sair daqui, vai ficar só aqui, isso também não tem uma certa lógica. Então, o termo treinamento concorrente, daqui para vocês verem, refere-se, né, ao treino de força e treinamento aeróbio numa mesma sessão de treino. Como eu disse para vocês, é necessário fazer treinamento de força e é necessário fazer treinamento aeróbio. Primeiro, assim, o treinamento aeróbio, nós somos seres aeróbicos. E por sermos aeróbios, vivemos do oxigênio. E muitas situações dentro do nosso corpo, elas são melhoradas com o exercício aeróbio. Tá? Agora, o treinamento de força também é fundamental, é interessante. Por quê? Porque a gente precisa manter a nossa massa muscular, a nossa força, para realizar as tarefas do dia a dia, com vigor e energia. Então, o Colégio Americano já fala isso para a gente, né? Agora, os treinadores de alto rendimento também, ó, por falta de tempo, tentaram e passaram a utilizar na mesma sessão. Agora, tem que saber como é que a gente utiliza e por que a gente utiliza. Tá? Nas academias e nos personagens, o maior objetivo é aumento da massa muscular e diminuição do percentual de gordura. E eu vou focar bastante sobre isso. É com relação a isso que eu quero focar. Tá? Eu vou puxar esse negócio aqui. Leandro, dá para você puxar esse banquinho? Vou lá por baixo aqui para apoiar aqui meu pé. Beleza. Então ficou melhor. Bom? Então assim, ó, eu vou focar com relação a ganho de massa muscular e diminuição do percentual de gordura. Ok? Bom, o que a gente tem que entender, outra coisa importantíssima nessa informação, que se eu estou pensando em emagrecimento, se eu estou pensando em perder gordura, se eu estou pensando em ganhar massa muscular, eu tenho que pensar em taxa metabólica basal. E aí nós vimos que o treinamento de força, ela aumenta bastante a taxa metabólica basal. E eu preciso fazer treinamento de força se eu precisar fazer o emagrecimento. Ou seja, se um aluno precisa emagrecer, e emagrecer muito também. Tá? Bom, os efeitos do treinamento concorrente na composição corporal para hipertrofia e emagrecimento, é o que a gente vai abordar. Efeitos de ordem dos treinamentos, quem vem primeiro, quem vem depois. Que são as dúvidas que tem que a gente abordou, que a gente perguntou, que a gente analisou. A gente entra na internet e verifica que essas são as dúvidas. No próprio dia a dia, na academia, a gente verifica isso aí. Tudo isso aqui a gente vai falar hoje. Tá? Vamos começar exatamente com essa situação. O que é atividade física e exercício físico? A grande maioria das dúvidas acontece exatamente por conta disso. Porque não sabe a definição exata do que é atividade física e exercício físico. Se eu estou fazendo exercício físico e o personal é especialista em fazer isso, ele não vai ter problema de prescrever as duas atividades na mesma sessão. Porque ele vai prescrever exercício físico.
Mas atividade física, então pelo conceito, é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, né? Que resulta num gasto energético maior do que o nível de repouso, é só isso. Então isso significa que se eu estiver andando com o meu cachorro, se eu estiver fazendo, simplesmente correndo na esteira, sem controle de nada, andando na esteira, né? Se eu estiver andando na praia, se eu estiver dançando, se eu estiver fazendo ginástica aeróbica, eu estou fazendo atividade física. Agora, quando a gente pensa que o exercício físico ele é estruturado, planejado, repetitivo, e o objetivo de aumentar uma ou mais qualidade física, a gente já vê uma coisa diferente, né? E aqui nesse quadro, nós vimos bastante a diferença. O que é atividade física? Ou seja, subir uma escada. Você vê que eles estão subindo a escada, conversando, batendo papo. Nesse exemplo aqui, ó, esse cara está subindo várias vezes ritmado numa cadência. Então, o colégio americano passou isso para a gente. Ele diz o seguinte, que para ser exercício físico, né, os componentes essenciais têm que reunir numa sessão de treinamento modalidade, gasto calórico, frequência semanal, intensidade, duração e progressão. Notem, gente, o nosso tema, treinamento concorrente, ele vem muito em cima de dois dados, gasto calórico e a intensidade, ok? Grave isso, gasto calórico. O que tipo de energia nós estamos utilizando no treinamento de força que a gente vai utilizar e no treinamento aeróbico. E isso vai ter a ver com a intensidade. Então, para ser exercício físico, eu tenho que reunir na sessão de treinamento esses 6 componentes. Tudo bem? Entenda que o nosso corpo foi feito para produzir e utilizar energia. Certo? Ele produz essa energia. Como é que produz, professor? Se ele gastar, eu sei. Mas como é que ele produz? Através do nosso metabolismo. Né? E nosso metabolismo, através das ações enzimáticas integradas por células, criou as chamadas vias metabólicas. E é aqui que está o X da questão. Vias, o que são isso? São vias que transformam os macronutrientes, carboidrato, lipídios e proteína, em energia que a gente chama de ATP, adenosina ou trifosfato ou trifosfato de adenosina. Então, todos os alimentos que nós consumimos, carboidrato, gordura e proteína, ele vai ser convertido em ATP. E para que serve esse ATP? Para contração muscular. É simples assim. Eu fico muito leve e tranquilo em falar resumidamente nessa fisiologia, porque é tudo que eu faço, eu adoro, eu estudo, eu sou um fisiologista. E por conta exatamente desse estudo, eu já faço com muito mais tranquilidade. Aquelas dificuldades de decorar, de memorizar determinados termos, já passou. Então essa contração, lembre, quando eu rompo uma ligação de um fosfato com adenosina, eu tenho energia suficiente para a contração muscular. Eu também tenho que ter ATP para o relaxamento, porque ele converte em ADP e precisa ser refeito. E quem faz isso são as vias metabólicas. Aqui, nesse quadro, eu quero que ele dê um zoom. Vocês estão vendo aqui, a ponte cruzada. Então, em resposta ao estímulo nervoso, o retículo sarcoplasmático do sistema T libera íon de cálcio e magnésio para o citoplasma. O que acontece nisso aí? Em presença desses dois íons, existe, vai o quê? A miosina adquire uma propriedade ATPática. O que significa ATPática? Significa quebra. Vai quebrar o ATP liberando um radical fosfato, que nesse desenho aqui você está vendo. ADP mais P mais energia. Porém, isso vai provocar e vai liberar o deslizamento da quitina entre os filamentos de miosina, caracterizando o encurtamento da miofibrila, ou seja, a cabeça da miosina, a tropomiosina é tracionada, libera o citoativo, a cabeça da miosina entra e faz a contração muscular. Para esse movimento ser relaxado e desfeito, também precisa de energia. Então o corpo tem que fazer várias vezes e repor esse ATP. Tá? Então o segredo da boa prescrição é entender vias metabólicas. Ok? Eu estou feliz agora porque eu cheguei até esse ponto. Eu pensei que ia demorar um pouquinho mais, mas eu consegui ser preciso. Vocês estão entendendo? Alguma dúvida com relação a isso aí? Tá dando para acompanhar? Se tiver dúvida, a gente fala depois, mas eu quero que vocês acompanhem. Então veja bem, resumindo. O meu corpo precisa de energia para contração muscular.
ok? A energia vem de onde? Dos macronutrientes. Quem transforma essa energia que a gente precisa, que é o ATP para a contração muscular, são as vias metabólicas, que a gente vai falar aqui agora. Para ser exercício físico, eu tenho que ter 6 componentes. A modalidade, o gasto calórico, a intensidade, a frequência semanal, a duração e a progressão. Se não for assim, deixa de ser exercício para ser atividade física. Então vamos lá, voltando aqui. Como é que é feito isso? O corpo, inteligentemente, criou essas vias ou sistemas energéticos, ou seja, sistema de produção de energia. Que energia é? ATP. Perfeito, gravem isso. Para que serve ATP? Contração muscular e relaxamento muscular. Perfeito? Então veja bem, ele gerou vias anaeróbicas. Como a gente fala anaeróbia, significa vias sem a presença do oxigênio naquela reação. E aí nós temos 2 vias anaeróbias. Nós temos uma via anaeróbia que utiliza creatina fosfato como substrato para fazer a reação de ATP, e ela é chamada de anaeróbia, por quê? Porque não tem oxigênio na reação, e a lática porque não libera, não produz, não tem como produto final o ácido lático. Então é anaeróbia lática. Quando é que a gente usa isso? Com a produção imediata, quando a gente precisa de alta intensidade, uma mudança rápida de direção, iniciar um movimento, um arremesso de um peso, um chute, a gente está usando isso aqui. Aí nós temos a outra via, e é essa via aqui que a gente precisa prestar atenção. Ó, a via anaeróbia, que não tem oxigênio, usa a glicose, quebra a glicose para fabricar ATP. Então ela é via anaeróbia, mas o produto final dessa utilização da glicose na ausência do oxigênio vai liberar o que a gente chama ácido lático, por isso que ela é anaeróbia lática. E essa via é onde a gente faz trabalho de força dinâmica ou força de hipertrofia, onde a gente faz resistência muscular localizada, é onde a gente usa essa via. Né? Então aqui, ó, produção de energia da glicose, glicogênio de intensidade máxima com produção de lactato. Ok? Então vamos entender o treinamento concorrente. Entenda que o X da questão está nisso aqui. E com relação a isso, é que o corpo vai mudar de comportamento, inclusive comportamento hormonal. Ele pode ficar mais anabólico ou catabólico. Entenda, ok? Anaeróbia lática. Utiliza a glicose na ausência do oxigênio. Para quê? Para fabricar ATP. E aí, nós estamos atentos a isso. Entenda também essa parte aqui, porque eu vou precisar que vocês utilizem isso, essa informação, na hora de prescrever os 2 treinamentos e qual que vem primeiro e por que o trabalho aeróbio é significativo com o treinamento de força. Observe que o ácido lático, ele é liberado na nossa corrente sanguínea toda vez que a gente faz qualquer tipo de contração muscular. Quanto mais intensa, mais forte, mais ácido lático é liberado. Então, lá, o metabólico responsável pelo surgimento da fadiga fadiga muscular produzido durante a glicólise anaeróbia é o ácido lático. Porém, ó, a concentração sanguínea de lactato imediatamente após o exercício, em geral, se relaciona com a intensidade do exercício, mas também influenciada pela duração da sessão do exercício. Então, sessões longas também aumenta a produção de ácido lático. Sessões com intensidades altas também aumenta a quantidade de ácido lático. E esse ácido lático é um produto final de quê? Da quebra da glicose na ausência do oxigênio. Primeira etapa já foi fácil. Uma outra coisa importante que tem que ficar e vocês têm que anotar é isso aqui, ó. A remoção do lactato sanguíneo, que é o que a gente interessa. Eu preciso deixar o corpo anabolicamente melhor. Né? Ocorre mais rapidamente durante a recuperação ativa. Isso significa que se eu fizer exercício de moderada ou baixa intensidade aeróbio, eu removo mais rapidamente esse ácido lático. Gravaram? Estão entendendo aí? Dá um ok para mim se está entendendo. Xandão! Entendeu isso aqui? Isso aqui é sua praia. Né? Gente, se estiver entendendo, levante a mão, dá um ok. Se não estiver entendendo, me dá um alô, porque eu dou uma revisada. Tá? O objetivo é que vocês aprendam. Então vamos lá. Aí nós vamos entender a via aeróbia.
Legal? Está indo bem? Então, na via aeróbia, diferente da via anaeróbia, tem a presença do oxigênio. É por isso que ela é chamada de oxidativa. Porém, na via aeróbia, ela tem disponível para produzir ATP, ó, a glicose, o glicogênio, a gordura e a proteína. Interessante assim. Lembre que a anaeróbia eu tenho a glicose e tenho a creatina fosfato. Na aeróbia eu tenho disponível esses três substratos para produzir ATP. E é aqui também que vai entrar a chave do tal do treinamento concorrente. Então vamos lá. Gravando, glicose aqui e glicose lá na via anaeróbia lática. Já estão dando para entender alguma coisa? Poxa, eu já estou vendo. Se eu estiver fazendo um trabalho aeróbio que utilize glicose e estiver fazendo um outro trabalho na via anaeróbia, como força dinâmica, né, resistência muscular, eu vou usar o mesmo substrato. E aí o grande problema é o seguinte, o nosso corpo não tem uma capacidade grande de armazenar glicose, ele armazena em forma de glicogênio e essa reserva é pouca. Tem uma ajuda auxiliar do fígado com glicogênio para repor imediato, mas nessa energia do fígado é mais para o cérebro. Ok? Então assim, como nós não temos, o corpo vai utilizar de outra situação. Ele vai ter que gerar glicose fazendo catabolismo proteico. Então vamos lá, se eu estiver usando duas atividades na mesma sessão que utilizam o mesmo substrato, eu vou ser concorrente um do outro. Porque eu vou usar o mesmo combustível para gerar ATP e fazer o exercício. E aí vai faltar e o corpo, com mecanismo de defesa, vai usar o quê? A proteína muscular como fonte de energia. E quando ele usa essa proteína como fonte de energia, o que é que acontece? Ele perde massa magra. Se eu precisar fazer um trabalho para ganhar e estar perdendo, eu estou fazendo um trabalho errado. Entenderam? Então olha aqui, na via aeróbia eu tenho também, ó, as intensidades. E aí o Colégio Americano passa no guideline para a gente, 2018, tudo isso aí. Uma atividade, uma zona aeróbia regenerativa, chama de restauração, eu uso para iniciante, grupos especiais ou após o treinamento, afastamento de um treinamento por muito tempo. A via aeróbia lipolítica já está me dizendo, ó, que melhora o condicionamento e também serve para programa de emagrecimento. É o que a gente está começando a entender, que as perguntas meu aluno quer aumentar a massa magra e quer perder gordura. Ele quer emagrecer, ele precisa aumentar o metabolismo. Ó, se eu quero perder gordura, eu tenho que pensar na via aeróbia lipolítica. Se eu quero ganhar, ó, aumentar a performance, ou seja, aumentar o VO2, se eu quiser aumentar a intensidade para ter ganho melhor na capacidade aeróbica, eu vou utilizar dessa via, chamada de glicolítica. Os nomes vocês estão vendo, ó. Quando a gente fala de lipolítica, a gente está observando o quê? Lipo, gordura, lítica, quebra. Ou seja, a quebra da gordura para gerar ATP para fazer o movimento. Quando a gente pensa na via glicolítica, nós estamos pensando em quê? Na quebra da glicose ou glicogênio para gerar ATP para fazer a contração muscular. Então vamos lá. Pensando aqui, se eu quero fazer um trabalho para ganho de massa muscular, né, assim, para ficar bem igual a mim, né, eu vou fazer um treinamento de força dinâmica ou força hipertrófica. Força dinâmica é que via? Diga aí, quem responde? Vê se alguém responde. Que via é? Quero ver, que se não responder eu não vou tocar. Força dinâmica é que via? Responde aí que tá sabendo. Da certificação? Porra, se não responder, eu vou me jogar pela janela. É via o quê? Aeróbia ou anaeróbia? Aeróbia é o quê? Lática ou alática? Já passou hasta aí? Misericórdia, vou morrer, matar de vergonha. Glicolítica é aqui, é no aeróbio. E na força dinâmica? É via aeróbio ou anaeróbio? Rapaz, treinamento de força dinâmica é um treinamento aeróbio ou anaeróbio? Ele é anaeróbio. Mas a predominância da via é qual? Lática ou alática? Respondeu o que aí? Estão rindo? Vocês me matam de vergonha.
Alático ou lático? Só falta definir isso. Hein? Lático, Rubens, só podia ser você aqui da Bahia, Rubens. Hein? Todos da certificação. Aí agora eu vou estar feliz, porque senão eu tenho que fazer a certificação de novo. Davidson, tá vendo, Davidson? Então, ó, me enche de orgulho. Beijo para vocês. Então, a força dinâmica ou hipertrófica é via anaeróbia lática, ok? E aqui, ó, aeróbio. O aeróbio, se eu estiver trabalhando na via glicolítica, eu estou utilizando a mesmo substrato. Na via anaeróbia lática, não é a glicose anaeróbia? Na via aeróbica, que é treinamento aeróbio, glicolítica, não é a mesma glicose? Então eu tenho concorrência de substrato aí. Ok? Então vamos lá. Para quem não sabe o que é via, qual a intensidade, eu coloquei esse gráficozinho aqui interessante para que vocês entendam. Porque vocês prescrevem trabalho aeróbio, provavelmente. Lá na certificação o pessoal aprende como prescrever, quantificar, colocar os dados, duração, quantificar todo o treinamento, os componentes, né? Mas, vamos lá. Quando a gente pensa na via aeróbia lipolítica, ou seja, eu estou fazendo um treinamento aeróbio e estou quebrando, utilizando gordura. Qual é a intensidade? Se for pela frequência cardíaca máxima, calcular a intensidade, 60% a 70%. Se for trabalhar pela reserva da frequência cardíaca, ou a frequência cardíaca de reserva, né, que tem uma relação direta com o VO2 de reserva. O que é VO2 de reserva? VO2 máximo menos o VO2 de repouso. Esse percentual que a gente está falando aqui, ó. Aí nós estamos vendo, ó, 42% a 56% é via que a gente chama aeróbia lipolítica. Ok? Então veja bem, se eu trabalho na via lipolítica, eu não tenho concorrência com a força dinâmica. Ok? Agora, como resumo para que vocês não se percam, eu tenho a via anaeróbia lática, que ela é rápida, utiliza a glicose, sem a presença do oxigênio. Eu tenho a via aeróbia, que eu podia trabalhar utilizando glicose, gordura e proteína. Porém, o que é importante para não ter concorrente é não usar a mesma glicose aqui com o mesmo treinamento com a mesma glicose. Então eu posso usar a glicose aqui, força dinâmica, e utilizar o treinamento aeróbio com o objetivo de queimar gordura na via aeróbia lipolítica. Não existe concorrência aí. Agora, a pergunta que você pode fazer é o seguinte, mas Galo, é o seguinte, o meu aluno ele precisa aumentar a capacidade aeróbia. E ele também precisa aumentar a massa magra. Como é que eu faço na mesma sessão? Olha, nesse caso específico, eu vou te dar uma dica. Eu tenho que priorizar o que é mais importante. É mais importante para ele oxigênio ou o músculo maior? Nós somos seres aeróbios. Eu preciso recuperar esse aqui. Então, na minha sessão, eu priorizo o treinamento aeróbio. Ou separo, ou dou uma maior quantidade de treinamento aeróbio naquela fração. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Deu para entender aí? Mas quem vai me dar o norte do que eu vou fazer, se eu vou trabalhar a via glicolítica ou lipolítica, força dinâmica, é exatamente, ó, análise da composição corporal ou avaliação total. Ok? No caso específico que a gente está falando sobre ganhar massa magra e perder gordura, que é o objetivo aqui do treinamento concorrente como um todo, eu preciso, numa avaliação, saber qual é a carência muscular e qual é a gordura excedente. Certo? Porque a partir daí eu vou predominar. Se eu tiver com muita carência, eu tenho que dar qualidade maior. Por exemplo, eu tenho uma sessão de treinamento. E dentro de uma sessão de treinamento, eu preciso fazer o aeróbio e fazer força. Eu vou fazer força dinâmica via anaeróbia lática e via aeróbia, treinamento aeróbio via aeróbia lipolítica. Como eu preciso aumentar mais massa magra, se for o caso, se eu tenho 60 minutos numa sessão, eu dou 40 minutos de treinamento de força dinâmica e 20 minutos restantes de via aeróbia lipolítica. Certo? Aí você vai dizer, pô, e vai emagrecer? Muito. Por quê? Porque o metabolismo vai ser acelerado. Agora, como eu vou colocar isso? Quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, é determinante nesse objetivo de continuar queimando gordura ou queimando ou aumentando massa magra. Ok? Então veja bem,
Quando a gente pensa em força, eu também tenho que definir a força, tá? Mas eu estou empolgado aqui, meu metabolismo está acelerado. Porque quando eu faço o que eu gosto, e aí esse é o maior presente no meu aniversário hoje, é estar com toda a minha família, uma família maior que eu tenho, que são vocês, comigo. Isso é importante. E eu estou falando para vocês. É difícil alguém ter, né, um momento desse, você poder estar falando para todas as pessoas ao mesmo tempo. Não cabia aqui. Então, com essa tecnologia foi possível e caiu exatamente no dia do meu aniversário, tá? Então, assim, ó, outra coisa que a gente tem que entender é isso aqui, ó. Eu quero fazer resistência muscular localizada, eu quero fazer força dinâmica hipertrófica, eu quero fazer força pura. Observe, ó, vou dar um alerta para você. Aqui eu estou vendo, ó, tipo 1. Tipo 1 eu posso trabalhar, dependendo da velocidade ou ritmo, eu posso trabalhar tanto via anaeróbia lática como via aeróbia. Aqui eu botei ali como maior predominância de fibra tipo 1. Eu não vou nem entrar nesse detalhe ainda, porque senão não vai dar tempo de a gente finalizar a nossa live, né? Aí ver a característica de fibra, análise de fibra, quem que aumenta mais, quem que enrijece mais, outra coisa. Mas, se eu quero hipertrofia, eu tenho que pensar aqui, ó. Ganho de massa magra. Se ganho de massa magra, a fibra 2A e a via é anaeróbia lática. Aí nós vamos ver aqui, ó. Se eu quero ganhar força, mais força, independente da minha hipertrofia, eu tenho que trabalhar uma outra via. Que via é essa? Anaeróbia alática. Creatina fosfato. E eu vou recrutar a fibra do tipo 2B. Esse é outro e para utilizar força pura. E esse é outra situação que a gente tem que levar em consideração com relação ao treinamento concorrente. Então, o treinamento concorrente ele vai se dar como? Primeiro, número 1, se estão utilizando os mesmos substratos, vai ter concorrência. Ok? Número 2, qual é a prioridade que eu vou ter de acordo com a avaliação? Número 3, que tipo de capacidades eu quero colocar naquela sessão de força, aquela sessão de treinamento. Exemplo, se eu quiser fazer um trabalho aeróbio na via tanto lipolítica quanto glicolítica e precisar fazer força pura no mesmo dia, não tenho concorrência. Como não tem? Não tem, porque a via anaeróbia é alática. E aqui, no caso específico, eu posso, se eu quiser aumentar mais o meu VO2, é via glicolítica, eu vou utilizar a glicose. Não tem nada a ver com isso aqui. Se eu quiser queimar gordura, eu vou entrar na via lipolítica. Então, força pura com qualquer trabalho aeróbio não existe concorrência. Agora, quando se fala de força dinâmica, a concorrência a nível metabólico se encontra através do substrato. Eu não posso trabalhar aeróbio com o mesmo substrato, glicose, e a via anaeróbia com a mesma glicose. Tá bom? Então aí eu vou dar um exemplo como é que monta um trabalho na via anaeróbia lática, que no caso é a força dinâmica. Nesse exemplo eu tenho que ter a duração, isso é quantificado, porque segundo as recomendações do Colégio Americano, tem que ter a modalidade, o gasto calórico, né, a duração, intensidade, frequência semanal e progressão. Uma sessão é feita assim. Foi por isso que eu comecei falando sobre a diferença entre exercício físico e atividade física. E na boa, gente, o que me dói nesses anos que eu tenho de curso, de palestra, é ver que a maioria dos profissionais de educação física não fazem exercício físico. Eles fazem atividade física. Então olha só como é que a gente monta uma sessão de treinamento quantificado. Lá na certificação a gente faz bastante isso. Duração, no caso, 45 minutos. Intensidade, 70%. Né? Frequência semanal, 3 vezes na semana. Né? O gasto calórico, e aí esse gasto calórico nessa intensidade é via anaeróbia lática, utiliza glicose. Ó, 480 quilocalorias, glicólise. E aí nós vemos a progressão, que é o incremento que a gente vai dar. Quantos por cento de uma sessão na primeira, para a segunda ou para a terceira sessão na semana, que eu não vou entrar em detalhe, que é a parte de prescrição. Tá? Aí, para que serve isso? Para força dinâmica. Observe que é a glicose na ausência do oxigênio liberando ácido lático. Ok? E aí, ó, aqui é uma sessão. E observe que foram 41 minutos. E um aeróbio, professor? No aeróbio, a mesma coisa.
Observe isso aqui, isso é importante. O gasto calórico são 480 para um determinado exemplo de uma pessoa, porém é a glicose, a quebra do glicose, certo? E aí nós vamos para o aeróbio. Também tem que ser calculado tudo. A duração, no caso específico desse mesmo exemplo, que é a mesma pessoa, 46 minutos. Né? E a intensidade, ó, 50% da reserva da frequência cardíaca, que é via aeróbia lipolítica. Aqui está errado, viu? Não é libolítica, não. É lipolítica. É um B, não um P. Desculpe aí o erro da edição. Mas entenda. Já não tenho concorrência. Ó, a frequência semanal. 6 vezes na semana. Isso significa que eu posso treinar todo dia, inclusive no dia que eu não fizer o treinamento de força. E aí eu tenho o gasto calórico, que é, ó, 364 em forma de quê? De gordura, não é glicose. Ó, aqui eu botei aqui para vocês verem, se eu fizer um trabalho numa intensidade mais alta, poderia ser glicose. Mas no caso específico, não é a glicose, é a lipólise. Eu até tinha que tirar isso e colocar a lipólise, certo? Porque é 50% da reserva. E aí a progressão, 2 de incremento. A concorrência vai se dar se eu fizer um treinamento de força dinâmica, utilizando com intensidade maior, para utilizar glicose, que não é o caso, que aqui é 50%, tá? Mas aí cabe disso aqui também. Aí você vai dizer, poxa, mas lá tem 41 minutos e aqui 46 minutos. Verdade. Verdade, mas aí é uma prescrição correta, como se manda. Mas, professor, eu só tenho 60 minutos. Lembre que duração longa também aumenta lactato. Duração longa também cataboliza. Olha, quanto maior a sessão de treinamento, acima de 60 minutos, maior a produção do hormônio chamado cortisol. E esse cortisol, ele faz catabolismo proteico. Por que ele faz catabolismo proteico? Ele quebra a proteína para gerar glicose para suprir o que foi gasto. Então, eu preciso entender o seguinte, qual é meu objetivo nesse caso? Se eu tenho 41 minutos de treinamento de força dinâmica e tenho 46 minutos de treinamento aeróbio, eu vou ter que priorizar se eu quiser resumir tudo isso. Não dá para fazer os dois no mesmo dia. O ideal seria segunda, quarta e sexta, força dinâmica. Terça, quinta, sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ou segunda, melhor, terça, quinta, sábado e domingo seria treinamento aeróbio, ok? Então a gente começa a entender o seguinte, bom, mas o meu objetivo, Galo, o aluno precisa aumentar a massa magra, ele precisa de carência muscular. Ele tem uma carência muscular, perdão, ele precisa aumentar a massa magra. Eu vou priorizar, eu dou 41 minutos de treinamento de força dinâmica. E aí esses 41 minutos, o pessoal da certificação já sabe. É até a falha, o intervalo 1/2, né? O número de exercícios adequados para poder evitar o catabolismo direto ou máximo. Então 41 minutos. E o que sobra? Vou fazer um trabalho aeróbio na via lipolítica. Ah, Galo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se o meu aluno quer emagrecer, eu pergunto, como é que está a carência de massa, como é que está a gordura excedente dele? Ah, tem pouco de gordura excedente. Então, força dinâmica, maior quantidade e o resto na via aeróbia lipolítica. Ah, Galo, mas é o seguinte, eu quero queimar bastante gordura, eu quero definir com o meu aluno. Legal, o que é que eu faço? Eu começo com força dinâmica, mas eu não faço com o volume. Se tem 41 minutos, eu faço 20, por exemplo. Vou pela metade e o restante eu vou na via aeróbia lipolítica. Que estratégia foi essa que eu usei? Bom, se o objetivo é queimar mais gordura, o que é que eu fiz? Aumentei o metabolismo, que aumentei com o treinamento de força, entrei na via lipolítica, induzi o corpo a buscar a energia da gordura após o treinamento e ele vai continuar buscando gordura. Previne a quebra da proteína, da massa magra, porque ele está utilizando gordura e não glicogênio. Então o cortisol diminui a ação dele. Lógico que aí vem a alimentação e tudo mais, mas é outra estratégia. Então vamos lá. Quero hipertrofiar, faço o trabalho, dou mais tempo no treinamento de força dinâmica e entro sempre com a via aeróbia lipolítica. Quero queimar mais gordura, diminuo um pouco o trabalho de força pela metade e otimizo mais o treinamento aeróbio na via lipolítica. Aí você me pergunta, poxa, mas por que eu não começo antes? Tanto faz você começar antes.
vai da escolha do seu aluno. Como são vias diferentes, são substratos diferentes, tanto faz a escolha dele. Tem que ser nessa proporção. Tá ok? Isso é muito importante. Agora, em nenhum momento você tem que perder o foco do que você tem como objetivo na sessão do treinamento. Tá ok? Então, assim, eu espero que vocês realmente tenham entendido, né? É um pouco rápido, né? Mas eu quero que vocês entendam que quando a gente... O que foi isso aqui? Eu acho que deu um tilt. Ah, tá. Quando a gente faz esse tipo de treinamento de trabalho, a gente vai com muito cuidado e com muita vontade que vocês aprendam, tá? Eu quero mais uma vez só agradecer a vocês pelo carinho por meu aniversário hoje e agradecer a Deus, principalmente, por Ele ter me dado a oportunidade de conviver esses anos todos com vocês. Vocês são os meus irmãos, meus filhos, meus amigos, meus conselheiros, vocês fazem parte da minha família. Eu quero dar uma mensagem também agora importante. Muita gente que não fez a certificação e também quem já fez a certificação, eu estou me despedindo da certificação. A certificação só vai ter realmente esse ano. Todo ano eu falava que ia acabar, mas eu já decidi. Então estou procurando colocar nessa forma, porque está registrado, não vai ter o próximo ano a certificação. E hoje eu começo agora em Goiânia, quem quiser ainda se inscrever, está aberto lá no meu site a inscrição para Goiânia, começa dia 30, pessoal de Brasília e de Goiânia, aproveite, porque não tem mais essa certificação a partir do próximo ano. Curitiba foi aberto, o pessoal ainda precisa se inscrever, começa em abril, e Porto Alegre também. Essas são as 3 cidades que eu vou dar, porque muita gente me perguntou, né, no direct, professor, quando eu quero ir, venha para o Rio, para São Paulo, venha para isso. Eu já tive nessa cidade, né? Mas a gente vai manter contato e nós vamos passar umas informações interessantes para vocês que precisam e querem fazer a certificação e esse ano não vai poder fazer, tá bom? As inscrições, gente, são limitadas, tá? Principalmente agora para a turma de Goiânia. Então, quem quiser ainda tá essa semana, né? Aproveite, amanhã já se inscreve quem quiser. Vai continuar até no dia 27. Dia 27 encerra as inscrições para Goiânia e aí eu começo e não dá para entrar mais, tá bom? Um beijo para vocês, fique com Deus e até a próxima live. E façam as sugestões, as perguntas vocês mandam que eu respondo e mande as sugestões para novos temas, ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Tem um tempozinho aí, tem alguma dúvida? O nosso site você já sabe, é www.galopersonal.com.br, né? Então, é só vocês entrarem lá e se inscrever. Alguém tem alguma dúvida? Tem? Manda para mim que a gente responde. Quem tiver dúvida também sobre a certificação, gente, pode perguntar. Tenho aqui mais 4 minutinhos, uns 10 aí, para vocês mandarem para mim a informação. Quem quiser sobre a certificação, eu postei lá no site, inclusive lá está lá escrito. Tem um vídeo que eu gravei. Quais são os módulos, são 8 módulos, falando de cada um dos módulos, né? Que muita gente me perguntou, valores, tem tudo lá no site. Entre lá e vejam. Está bem fácil, é muito conteúdo. Quem já fez a certificação sabe do que vale a certificação. A mudança profissional é a mudança da vida, como profissional da área é grande, né? Mas não depende de mim, a vida é de escolha. Quando vai ter em Porto Alegre? Porto Alegre já vai ter, dia 27 de abril começa, as inscrições também estão lá. Está aberta para Porto Alegre, assim como para Curitiba. Curitiba parece que me começa dia 13 de abril, né? Então Porto Alegre já está aberto, pode se inscrever. Aliás, essa turma de Porto Alegre tem uns 4, 6 alunos que já fizeram a certificação, que vão refazer e que já se inscreveram. E é muito bom quando a gente tem
pessoas que já fizeram a certificação e querem refazer para poder atualizar e pegar coisas novas, diferenciadas, cresce o rendimento e eu produzo mais em cada aula. Certo? Aliás, viu, Menandro? São Paulo, a gente está ainda estruturando o que a gente vai fazer com São Paulo, com Rio de Janeiro, que está procurando bastante, né? Lá no Pará, né? Nós estamos trabalhando. Não se preocupe que vocês não vão ficar sem a informação. Nós estamos trabalhando para isso. Goiânia, vocês aproveitem logo, porque eu tenho um número limitado na sala. Eu tenho um número limitado lá no hotel. E eu tenho que chegar com esse número lá para poder fechar. Tá? Uma coisa que eu falo para aqueles que já fizeram a certificação, a certificação ela está modificada em algumas coisas. Vai estar numa análise, os slides, as informações, a dinâmica. Só para ter uma ideia, eu vou começar, e eu liberei inclusive o software, para quem for fazer a certificação, recebe o software. Né? Então, o software, a gente começa a entender o seguinte, desde o primeiro dia a gente vai começar a trabalhar com ele. Porque como eu liberei para vocês, que forem fazer a certificação, a gente já começa a trabalhar para que vocês aprendam como utilizar e ganhar dinheiro já no primeiro módulo. Tá bom? Belo Horizonte também a gente vai falar. Gente, ó, vocês que têm interesse, a gente vai dar um jeito, não se preocupe. Né? Que a gente vai dar um jeito que você não tem informação. Mas desse ano, como eu disse para vocês, eu estou cansado de viajar. Então, provavelmente não, é certeza, não vai ter mais certificação. Né? Presencial. A presencial não vai existir mais. Talvez, quem sabe, uma prescrição online, mas isso aí é uma coisa que a gente ainda está pensando. Eu estou me despedindo esse ano com chave de ouro. Essas 3 certificações eu vou falar como eu gosto. Então, o meu diretor disse que já está em cima, a nossa live fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvida, manda para a gente no direct, que a gente responde. E, mais uma vez, muito obrigado. Acesse o nosso site, www.galopersonal.com.br. Veja a apresentação da certificação e, caso queira mudar de vida e ter sucesso na sua vida profissional, você se inscreve. Dia 21 eu vou dar uma palestra numa faculdade chamada Unijorge aqui, e o diretor já mandou para mim, que está desesperado porque eu tenho que ir de qualquer maneira, porque já tem quase 300 inscritos para ver essa palestra. Eu fico feliz por isso, porque é tudo que eu gosto de fazer, transmitir conhecimento. Então eu vou me despedir de vocês. Um beijo para todos vocês, mandem as perguntas, mandem as sugestões, vão lá no meu site, quem quiser se inscrever, e até a próxima live. A live também fica disponível, está me dizendo aqui o diretor, por 24 horas. Marque seus amigos que queiram assistir isso aqui. Se gostou, você compartilha. E também, depois que sai, entra lá no nosso canal, que é Galo Personal System GPS, tá bom? Vou terminar, que eu vou tomar uma gelada agora, ou um vinho gelado, para comemorar meu aniversário com meu amigo Leandro, minha família, minha esposa, meus filhos e os meus cachorros. O Elvis já está ali deitado, né, Elvis? Vem cá, Elvis, venha, suba. Venha para ele ver que você é dinâmico. Via Nairobi Alática, acabou de usar aqui, é um salto aqui, ó. Beijo para vocês. Tchau. Você saiu, né? Você saiu, né?